Olá, turma. Bom dia a todos. Na aula de hoje, vamos aprender a nossa primeira estrutura de dados, que é o vetor. Bom, até o momento, nós estávamos trabalhando com um conjunto de dados relativamente pequeno. Bom, mas imagina só, se você tiver um determinado problema onde você vai coletar dados de sensores que foram jogados, que foram distribuídos numa floresta e de alguma forma você vai coletar esses dados, dados, por exemplo, de temperatura e umidade, e esses dados, cada sensor gera esses dados a cada 5 segundos, geram um dado de temperatura e de umidade, e vamos supor que você tem 100 sensores espalhados na floresta, né, e eles a cada 5 segundos estão enviando dados, né, estão gerando dados, e imagina que depois você precisa analisar um ano de dados, ou um mês, um ano de dados, ou seja, uma quantidade enorme de dados deve ser analisada. Então, esses dados deverão, né, ser passados para o computador para fazer um determinado processamento. Além disso, você pode estar fazendo esse processamento em tempo real, enfim. É, o detalhe é que nesse tipo de problema nós temos diversos dados e nós não temos exatamente o controle em alguns momentos de quantos dados nós temos, porque algum sensor pode falhar, enfim. Então, não necessariamente nós temos a quantidade exata de dados. Além disso, não dá para criar uma variável para cada dado que está chegando, porque é uma quantidade enorme de dados. Imagina que você tem ali 100 sensores gerando dados a todo momento, então não tem como você criar uma variável para cada um desses dados. Bom, então quando você tem uma quantidade grande de dados, né, ou uma quantidade que não vale a pena você ficar criando uma variável para cada um dos dados, nesse caso nós temos que usar estrutura de dados para armazenar esses dados. Ao invés de ficar criando uma variável para cada dado que está chegando, nós podemos criar uma estrutura de dados que essa única estrutura de dados ela vai armazenar uma sequência ou um conjunto de dados, certo? Bom, porque senão para programar ia ficar extremamente demorado, né? Imagina você ter que declarar, se você tem 1 milhão de dados, você tem que declarar 1 milhão de variáveis. Ficaria uma coisa muito ruim de escrever, né? Imagina criar x1, x2, nossa, ficaria terrível de desenvolver, eh, de programar se fosse dessa forma. Então, nós temos aí diversas estruturas de dados, né, em programação. Lembrando que nenhuma estrutura de dados ela é perfeita em todos os casos. Então, existem diversas e cada uma tem pontos positivos e negativos para determinado problema, para determinada aplicação, para determinado momento que você estiver utilizando essa estrutura. Portanto, não adianta, eu vou escolher uma única estrutura para trabalhar a vida inteira porque ela é melhor. Não, isso não existe em programação. Existem diversas estruturas e cada uma é melhor para determinada situação, para determinados dados, para determinada sequência de entrada, para determinado tipo de gerenciamento dos dados, enfim. Então, não existe a estrutura de dados perfeita, ok, pessoal? Bom, então a primeira estrutura de dados que nós vamos aprender aqui na disciplina não tem como ver todas, porque são diversas estruturas, mas a gente vai ver algumas aqui ao longo da disciplina, onde a primeira delas é a estrutura de dados vetor, array ou arranjo. Então, de acordo com o livro que você estiver pegando para dar uma estudada, ou material, enfim, na internet que você está lendo, você pode se deparar com esses três termos aí: vetor, array ou arranjo. São, na realidade, são a mesma coisa. O que, que é? É uma estrutura de dados onde os dados que estão ali dentro dessa estrutura são do mesmo tipo. Então, é, cada elemento, na verdade, não é bem o dado é do mesmo tipo. O melhor de se falar é o seguinte: o elemento que está em cada posição do vetor é do mesmo tipo, pois
O elemento, ele pode ter vários dados. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Bom, mas eu gosto de sempre falar que o vetor, o array, o arranjo, cada elemento que está dentro dessa estrutura de dados é do mesmo tipo. Então, por exemplo, vamos supor que nós temos um vetor de inteiros, como apresentado aqui nesse documento. Bom, então aqui eu tenho um vetor de inteiros, então como que eu faço a implementação disso em C++? Eu vou colocar o tipo int, vou escrever o nome da minha variável, então o tipo int, vou escrever o nome da minha variável e entre colchete eu vou colocar a quantidade de dados do tipo que eu quero. Por exemplo, se eu quiser uma estrutura de dados que armazene 10 inteiros, eu coloco int x 10. Se eu quiser uma estrutura de dados que armazene 15 caracteres, então eu faço char a 15. Eu quero uma estrutura de dados que armazene 3 booleanos. Então, bool w 3 colchete. Então eu tenho aqui, se eu quiser, por exemplo, uma estrutura de dados que armazene 5 dados ponto flutuante. Então eu coloco, por exemplo, double z 5. Então aqui eu tenho um vetor ou vetor array ou arranjo, né? Vetor com o nome x, né? O nome poderia ser qualquer coisa, né? Poderia chamar inclusive de vetor. Então, vetor é o nome da minha estrutura de dados, ou x, que é do tipo inteiro, onde tem 10 elementos do tipo inteiro. Então, cada posição deste vetor vai ter um inteiro, vai ter um número inteiro ali dentro. Então, eu posso armazenar até 10 inteiros. Aqui, nessa segunda, eu tenho o que a gente costuma chamar de array, o array de char, ou vetor de char. Mas no caso de char, normalmente fala array de char. Então, eu tenho um array de char onde eu tenho 15 caracteres. Então, o A é um array de char onde eu posso colocar 15 caracteres, certo? Então, o W é uma outra estrutura de dados vetor, que é do tipo booleano, onde que cabe 3 booleanos. E o Z também é uma estrutura de dados vetor, onde cada elemento é do tipo double, né? E eu posso armazenar até 5 elementos do tipo double, certo? Bom, visualmente a gente pode olhar da seguinte forma. Vamos supor que eu criei aqui, ó, int v tamanho 10. Bom, então o meu v é como se eu tivesse aqui uma fitinha, né? Uma fitinha com dados ali dentro. Então, cada célula dessa fitinha, cada quadradinho desse daqui vai ter um número inteiro. Por exemplo, vamos supor que eu tenha 2, 4, 6, 1, 13, 8, 17, 1, 0 e 32. Então, eu tenho uma estrutura de dados do tipo vetor de tamanho 10, que armazena 10 inteiros, o inteiro 2, o inteiro 4, o inteiro 13, o inteiro 0, o inteiro 32. Então, o inteiro 32 é um número inteiro. Eu poderia ter um número maior aqui, eu poderia ter o 1300 aqui dentro. Eu poderia ter o quinto elemento do meu array poderia ser 1300, ok? Porque ainda é um inteiro. Mas lembrando, todo inteiro aqui em C++, ele vai ter uma limitação superior e inferior. Ele vai de mais um valor até menos um valor. Assim como qualquer outro tipo de dado, ele vai ter um domínio. Ou seja, não existe infinito, né, como já foi explicado em aulas passadas, não existem dados de tamanho infinito. Sempre vai ter uma limitação. Muito bem.
O importante é que quando você declara este vetor, né, é reservado na memória do computador um tamanho para armazenar de forma fixa 10 inteiros, né? 10 inteiros, ou seja, você poderia armazenar 10 inteiros com o tamanho máximo do inteiro ou com o tamanho mínimo do inteiro em cada elemento. Então, eu consigo armazenar lá na memória do computador 10 inteiros, mesmo com limite máximo ou com limite mínimo. Consigo armazenar esses 10 números inteiros, certo? Com isso, como ele define esse espaço fixo, né, para armazenar 10 inteiros ali na memória, então tem que tomar cuidado com o tamanho, né, que você está alocando ali, porque se você alocar um tamanho muito grande, você pode ocupar muita memória do computador, certo? Então, nesse caso aqui, vai ocupar pouco espaço, porque são só 10 números inteiros. Mas dependendo do que você está armazenando, pode ocupar muita memória do computador, certo? E a quantidade de elementos que você está armazenando também, o tamanho do vetor. Então, tem que tomar sempre cuidado com essa questão, porque quando você alocar um vetor de um determinado tamanho, ele vai alocar um espaço lá para armazenar N dados daquele tipo que você colocar. Lembrando que aqui nós estamos armazenando tipos primitivos, mas vamos supor que você quer armazenar o tipo imagem de satélite. Então, imagine que você vai armazenar uma imagem de satélite 100 mil imagens de satélite. Então, sendo cada posição do vetor uma imagem de satélite. Então, aí seria bem complicado. Mas esses detalhes de espaço, a gente não vai entrar a fundo nisso não, porque é uma disciplina de introdução mesmo à programação. O que a gente precisa saber então é como declarar, como declarar um vetor. Primeiro passo, como declarar? Coloque o nome, colchete, o tamanho que você quer, ou seja, a quantidade de elementos que você quer que tenha lá dentro e o tipo deste vetor. Lembrando que isso em C++. Em outras linguagens, isso pode ser diferente. Tem linguagem que é igual, tem linguagem que é diferente. Muito bem. Além disso, tem um conceito extremamente importante no vetor, que são os seus índices de acesso rápido. Veja que aqui em cima eu coloquei uma numeração começando de 0 até o tamanho -1. Por que o tamanho -1? Qual que é o tamanho desse vetor? Não é 10? Qual que é o último índice dele? É o 10 menos 1, é o 9. O que são esses índices aqui? Bom, como a gente tem na memória do computador um espaço para cada número inteiro, esse espaço é fixo, ou para cada número ponto flutuante, ou para cada char, ou seja, o computador ele sabe exatamente qual é o espaço de cada elemento e onde que cada elemento está na memória. Então, eu posso, por exemplo, acessar o elemento 13, o elemento 8, o elemento 17, o elemento 1 com uma única unidade de tempo computacional, porque ele consegue ir exatamente na posição da memória onde está esse valor, esse quinto elemento, e recuperar. Ele pode pegar o sexto elemento, recuperar o oitavo elemento, o nono elemento, o sétimo elemento, o primeiro elemento. Lembrando, o primeiro elemento é o índice 0. Então ele pode pegar aqui, ó, por exemplo, o índice 8, que é o nono elemento, ele pode recuperar esse valor 0 com uma unidade de tempo. Ele não precisa ficar varrendo todo o vetor até chegar nessa posição. Ele não precisa ir um por um. Ele consegue ir direto na memória onde está esse dado, onde está este, onde está este, onde está esse. Então ele consegue ir direto e recuperar aquele dado específico, mesmo que o vetor tenha 100 mil posições, tenha 1 milhão de posições, ele consegue ir exatamente na posição de memória com uma unidade de tempo computacional e recuperar aquele dado. Bom, é óbvio que esses detalhes mais específicos de acesso a gente não vai entrar a fundo nisso não. O que vocês precisam saber é que
o vetor ele tem esses índices de acesso rápido para você acessar um elemento, obter esse elemento ou mesmo inserir novos elementos ou modificar um determinado elemento. Ou até deletar um elemento ali dentro. Bom, vamos supor que eu crie aqui, por exemplo, um vetor x de tamanho 3. Significa, então, que eu tenho algo desse tipo aqui. Se eu tenho, eu declarei aqui o int x de tamanho 3, significa que ele tem 3 elementos, então essa caixinha aqui, ó, o x, ele tem essa três caixinhas, né, como se fosse uma fita, né, onde aqui dentro eu posso inserir 3 inteiros. Se eu quiser inserir um inteiro na última posição, eu faço assim, ó, x2 recebe 20. Então, se eu quiser visualizar qual é o valor do meu x2, né, eu também posso imprimir na tela dessa forma aqui, ó. Olha só, eu criei um vetor chamado x, onde ele tem 3 elementos e, veja, no x2, ele no x colchete 2, fecha colchete, eu inseri o 20. Então, na verdade, o que eu fiz foi isso aqui. Inseri o dado 20 na posição que tem o índice 2, ou seja, o terceiro elemento. Então, muita gente confunde, às vezes, e tenta, por exemplo, inserir aqui, ó, o no x3 recebe 20. Porém, dependendo do compilador que você tiver, dependendo do compilador, da versão da linguagem também que você estiver utilizando, isso daqui ele pode dar um erro ou simplesmente ele pode recomeçar e colocar no início do vetor. O que eu estou querendo dizer? Olha só, eu vou mandar imprimir todos os elementos desse vetor. Eu vou imprimir o x0. Eu vou imprimir o x1 e vou imprimir o x2. Ok? Só que agora, veja bem, eu vou colocar aqui certinho. x0 recebe 1, x1 recebe 2 e x2 recebe 3. Então, seria como se eu tivesse feito isso aqui, ó. 1, 2, 3. Seria esse vetor. Bom, então, se eu compilar aqui, ele vai colocar x0 é 1, x1 é 2, x2 é 3. Ok. Agora, se você confundir e colocar x3 recebendo 3 e compilar isso daqui, veja que o x, o nosso x3, isso vai depender de cada compilador, ok? Pode dar algum erro, na verdade, ele acaba nos falando que esse processo retornou com algum problema, né? Porque, na realidade, você está acessando posição inválida da memória. Como assim? Esse vetor ele tem tamanho 3. Se ele tem tamanho 3, o índice máximo de acesso dele é 2. Então, se eu, por exemplo, colocasse 0 para todo mundo aqui, e depois no 3 aqui colocar 1,
Veja que ele vai colocar zero em todas as posições e ele vai acabar falando que o processo retornou com um valor negativo, ou seja, aconteceu algum erro em tempo de execução. Ele poderia até dar erro em tempo de compilação, dependendo da linguagem, dependendo do compilador, enfim. Por quê? Você está acessando uma posição inválida. Você não pode acessar a posição de índice 3 porque ela não existe. Ah, mas eu coloquei 3 aqui. Tudo bem. Por quê? Porque o 3 aqui é o tamanho do vetor. É o tamanho do vetor. Então, quando você está declarando o vetor, você coloca o tamanho. Mas quando você começa a gerenciar os dados que estão dentro do vetor, seja para acessar o dado, seja para editar, seja para apagar, seja para fazer o que for, se você quiser acessar um elemento desse vetor, você precisa usar os índices de acesso rápido. E esses índices de acesso rápido, eles não têm o mesmo valor máximo do tamanho. Ou seja, ele vai de 0 até o tamanho menos 1. Ele não tem, no caso aqui que o vetor é 10, ele não tem o índice 10. Vai dar algum erro ou em tempo de compilação, né? No momento que você apertar F9, ele pode dar um erro aqui, dependendo da linguagem, dependendo do compilador, ou ele pode dar um erro na hora da execução do programa. E aí dá algum problema no seu código. É claro que tem diversas formas de você controlar isso, mas veja que nesse caso aqui, por padrão, ele falou que o processo retornou com um valor negativo, ou seja, acaba que esse processo retornou errado. Que processo? O int main, ele vai retornar um número diferente de zero. E quando o int main retorna um número diferente de zero, que significa que deu algum problema, né? Ou no int, por exemplo, no int main ou em alguma coisa lá dentro. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte: tomem muito cuidado com essa questão de acesso errado no vetor. Tem linguagem, tem compilador que vai pegar esse 3 aqui e voltar com ele, vai fazer algo meio que cíclico, tá? Então, se você passasse x3, por exemplo, vamos supor, você colocou x0 recebe 0, 0 e 0, né? Esses três aqui de cima. Na hora que você fez x3 igual a 1, ele vai simplesmente substituir no x0. Ele vai fazer algo cíclico, né? Tem compilador, tem linguagem que trabalha dessa forma. Então, nesse momento aqui, do jeito que está configurado, ele está dando, na verdade, um erro em tempo de execução. Então, o programinha o int main vai retornar um valor diferente de 0. Veja bem que o processo retornou com 0. Então, quando o nosso processo retorna com 0, significa que o programa rodou 100%. Né? Não teve erro aparente, né? Não teve erro aparente ali. Pode não ter resolvido o seu problema, mas não teve erros computacionais aparentes no programinha. Veja que funcionou. 0, 0, 0, ok, porque você acessou as posições corretas. Então, um erro muito comum de quem está começando a programar, até mesmo para quem já programa há muito tempo, às vezes comete esse tipo de errinho, que é tentar acessar uma posição do vetor que não existe. Que não existe. Na verdade, não uma posição, mas um índice que não existe. As pessoas às vezes confundem, justamente porque começa de 0. Começa de 0 e vai até o 9. Obviamente que quando é tamanho 3 e você está acessando com 1, 2, 3, né? Com 0, 1, 2, 0, 1, 2 apenas, com o número direto, é muito difícil errar para quem é experiente. Mas vocês vão ver que às vezes você usa variáveis para acessar o índice. Então, quando tem isso, às vezes ocorre um valor inválido ali na variável, ou seja, que não existe aquele índice naquele vetor. E pode dar problema. Então, muito cuidado com isso. É muito bom a velocidade que a gente acessa os dados, né? Que a gente acessa e obtém o dado, ou edita, ou insere um novo dado ali no vetor. Isso é muito bom. Porém,
o vetor tem uma limitação que é, primeiro, o tamanho dele é fixo. Por exemplo, você declarou um vetor de tamanho 10, ele vai ter no máximo 10 elementos. Não cabe mais de 10, então é fixo. Além disso, você tem que tomar cuidado, porque toda linguagem que se preza, né, pelas boas práticas, enfim, de programação, boas práticas de programação, começa sempre o vetor de zero. O índice dele sempre começa de zero e vai até o tamanho menos 1, porque sempre foi assim. Então, está todo mundo acostumado já a tratar o vetor, né? Além de ter várias, como a gente viu em aulas passadas, né? Aquela questão de dividir por 2, encontrar o meio, enfim. Não vou retomar isso agora, mas o fato é que começar de zero é muito bom para a lógica de programação e, além disso, como várias linguagens já começaram os vetores de zero, índice zero, então todas as linguagens normalmente seguem esse padrão de começar o vetor de zero, o índice de zero e ir até o tamanho menos 1. Só que tem que tomar cuidado, justamente porque você não pode acessar o x3, né? Porque isso confunde muita gente. Olha só, aqui eu tô. Muita gente está começando. Aqui eu estou declarando o vetor. Na declaração é o que? É o tamanho. Quando eu estou manipulando, eu estou usando o índice de acesso rápido. Então, tomem muito cuidado. Aqui em cima é a declaração, aqui em cima é a declaração, aqui embaixo é o acesso. O acesso, o que você vai colocar aqui dentro são os índices de acesso rápido, e aí vai de 0 até o tamanho menos 1. Ok? Então, se você tiver um vetor de tamanho 100, vai de 0 até 99. Se você tiver de tamanho 3 igual aqui, vai de 0 até 2. Então, sempre de 0 até o tamanho menos 1 para acessar os elementos, seja para inserir um novo elemento, seja para editar, seja para apagar, enfim. Ok? Muito bem. Então, eu espero que tenha ficado claro. Então, erro comum, erro muito comum. Tentar acessar posição inválida. Recebe 20. Opa, pega aqui ponto e vírgula, ponto 9. Posição inválida. Ó, processo retornou com um erro. Retornou 0. A gente vai ver por que retorna sempre 0. É que, na realidade, esse int main aqui, apesar que a gente não coloca, tem um return 0 aqui. Por boa prática, a gente sempre retorna 0 no final do int main. Mas isso a gente vai ver lá em função. Mas, mesmo a gente não colocando, o próprio compilador coloca isso aqui no final pra gente, o return 0. Quem está vendo ali o livro deve ter se deparado com o return 0 em algum momento. Bom, F9 deu erro justamente por conta do acesso à posição inválida. Lembrando que, dependendo da versão do compilador, dependendo da linguagem que você estiver utilizando, isso funciona de forma diferente. Pode dar um erro no momento da compilação, ou seja, na hora que você der F9 vai dar um erro aqui, ou então ele vai não deixar errar, mas ele vai fazer algo cíclico. Então, se você passar, por exemplo, o 4, ele vai vir aqui, o 0, 1, 2, 3, 4, vai alterar esse valor aqui do meio. Ele vai ficar fazendo essas voltas aqui, justamente para não dar erro no programa. Só que também tem aquela questão, né? Não, pode realmente não ser o que você queria que acontecesse. Você errou o índice e ele foi parar no 4, ele deveria parar no 2 ou no 1. Bom, então, fiquem de olho no tamanho, né, no tamanho do vetor e tomem cuidado em relação ao índice de acesso rápido, que varia de 0 até o tamanho menos 1. Beleza? Bom, além disso, eu vou falar mais alguns detalhes aqui do vetor. Por exemplo, você criou um vetor aqui de tamanho 3. Né? Vamos supor que você povoou 1, 2, 3. Esse vetor aqui.
E aí, vamos supor que chegou um outro dado, chegou o 7. Chegou o dado 7 e você quer colocar aqui no X. Bom, se eu preciso armazenar agora 4 inteiros ao invés de 3, eu não consigo mais armazenar isso no vetor X, porque ele não cabe mais. Um dos problemas do vetor é justamente esse. Eu não consigo, depois que eu encho o meu vetor, eu não consigo armazenar mais um elemento e manter os atuais. Ou seja, eu posso vir aqui e armazenar o 7, mas eu substituo o 2. Eu posso armazenar o 7 aqui, mas eu perco 1. Então, porque eu só consigo armazenar no X 3 inteiros. Eu poderia armazenar o 7358 aqui. Poderia. Mas eu perderia o 3. Então, o que a gente faz quando isso ocorre? Quando você tem um vetor que está cheio e você precisa armazenar mais um elemento além dos que estão ali dentro. Então, o vetor atingiu seu limite máximo e você precisa armazenar mais um elemento ali dentro, mas sem perder aqueles dados. Como é que a gente faz isso? Bom, quando isso ocorre, nós temos que criar um outro vetor. Nós criamos um outro vetor, no mínimo com o tamanho do x mais 1, né, com o tamanho x mais 1. Por exemplo, criar o y de tamanho 4, porque o x é de tamanho 3, eu vou precisar armazenar mais um elemento. Eu posso criar o y de tamanho, né, 4, ou maior, né, ou maior, já esperando novos dados que irão chegar. Mas aí o que eu preciso fazer? Eu preciso copiar todos os valores um a um. Eu preciso fazer toda essa operação, então vou lá na memória, copio daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, e aí sim chega o próximo valor e eu coloco aqui. Eu coloco o próximo valor, certo? Bom, então essa é uma limitação do vetor. Quando ele enche, você precisa fazer todo esse processamento. Você precisa criar um novo vetor de tamanho maior, copiar elemento a elemento para esse novo vetor, seja da esquerda para a direita, seja aleatório, enfim, depende do que você está querendo fazer. E aí sim colocar o novo elemento ali dentro. Então veja, tem esse tipo de problema, certo? Além disso, vamos supor o seguinte, que você tem um vetor, por exemplo, de... Vamos deixar esses aqui. Vamos supor que você tem esse vetor z, tem aqui 1, 2, 3 e 7. Só que agora, olha o que acontece. Eu quero armazenar um outro elemento, nesse vetor. Está chegando o elemento 0, por exemplo. E eu quero manter isso aqui ordenado. Manter esse vetor ordenado. Então, eu preciso colocar... veja, eu tenho esse espaço aqui. O 0, ele caberia aqui, porém, ele não vai ficar ordenado. Então, o que eu preciso fazer? Para eu manter o ordenamento desse vetor, e para colocar o 0 aqui na primeira posição, eu vou ter que fazer diversos processamentos. Onde eu vou ter que copiar o 7 para cá, copiar o 3 para cá, copiar o 2 para cá, copiar o 1 para cá e depois sobrescrever o 1 com 0. Aí sim, ou seja, se você precisar colocar um elemento em uma posição do vetor e essa posição já está ocupada, às vezes você vai ter que empurrar todo mundo para frente. Isso gasta processamento também. Imagina, nesse caso aqui, tudo bem, são poucos números, são números inteiros, mas imagina 1 milhão de elementos. 1 milhão de elementos, 1 bilhão de elementos, e você vai ter que arrastar isso. Então, vai ter um gasto de processamento, vai ter um tempo que você vai perder para fazer isso aí. Então, se você tiver muitas operações desse tipo, talvez vetor não é a melhor estrutura de dados para ser utilizada. Porém, se você não tiver esse tipo de problema, né, podem chegar dados ali de qualquer jeito, só armazenar no vetor.
e você direto está recuperando aquele dado para alterar, para modificar, aí sim, o vetor é muito eficiente, porque você consegue acessar qualquer elemento aqui, ó, de forma bem rápida lá na memória do computador, com os índices de acesso rápido. Outras estruturas de dados não são tão rápidas igual o vetor, ok? Bom, então, pessoal, essa é a nossa primeira estrutura de dados, certo? Onde nós vamos ter uma sequência de dados do mesmo tipo, seja inteiro, ponto flutuante, booleano ou até outros tipos, como a gente vai ver mais para frente na disciplina. E além disso, tem pontos positivos e pontos negativos na hora de se utilizar qualquer estrutura de dados, inclusive o vetor. Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem, novamente, podem entrar em contato comigo. Dessa forma, terminamos a nossa primeira aula de vetor. Até a próxima aula.